Quando a gente vai elaborar o TCC, né, a gente precisa escrever muitas páginas. Mas essa escrita, ela não acontece de forma aleatória. Então é um erro você achar que vai abrir a tela do seu computador e começar a escrever absolutamente do zero, do nada, sem um ponto de partida. Então a escrita científica, ela tem algumas características que precisam ser respeitadas e ela precisa de um ponto de partida e também de um ponto de chegada. Então você precisa saber por onde começar e até onde você vai, certo? Então isso é muito importante. Para você começar a escrever, né, a gente falou na live da semana passada, a gente está aqui já 2 semanas com esse encontro. Na live da semana passada, eu falei que a gente precisa de um planejamento. Né? O planejamento ele é muito importante para você iniciar o seu trabalho, de forma geral. Certo? Então, na live passada, eu te passei aqui todas as etapas do planejamento do seu TCC, para você começar do zero até a entrega final, né? A aprovação, a apresentação até a aprovação. Para escrever, certo? Também não é diferente, você precisa de um passo a passo. Então, nada no seu TCC vai ser do zero. Você tem que criar do zero, você não sabe por onde começar e não sabe até onde você precisa ir, certo? Então, o primeiro ponto para você começar para você perder o medo de escrever, né, no seu TCC, é a leitura, certo? Não tem como fugir. Professora, eu odeio ler. Você vai precisar ler alguns trabalhos, alguns artigos, alguns materiais para a construção do seu TCC. Essa etapa número 1, anota aí, pega papel e caneta e anota. Passo número 1, dica número 1 para perder o medo de escrever. Certo? Então, é a leitura. Essa etapa é muito importante, muitas vezes ela é ignorada pelos alunos, né? Mas é através da leitura que você vai formar a base do seu trabalho. A leitura é a base do conhecimento. Então, o que você sabe sobre o seu tema, basicamente é muito pouco. Se você quiser escrever sobre algo que você não tem um conhecimento suficiente para falar, vai ser mais difícil, não é verdade? Então, não é você se aprofundar nessa leitura a ponto de virar, né, um expert, um especialista que sabe 100% do que existe sobre esse tema. Não é isso, até porque é quase impossível você estudar tudo sobre um assunto. Então, vamos supor que você vai falar sobre cuidados paliativos, né, do atendimento da enfermagem para idosos, por exemplo. Mesmo você já tendo trabalhado na área, mesmo você, enfim, já tendo estudado sobre isso na sua faculdade ou alguma disciplina, você vai precisar de material para fazer a base do seu conhecimento e transcrever ele, né? Falar sobre isso, certo? Então, isso é muito importante. A leitura é um ponto muito importante. Além do mais, quando você está lendo outros trabalhos, você aprende vendo o trabalho dos outros. Então ele escreveu dessa forma, ele abordou esses tópicos. Então você vai começando a ver a similaridade dos trabalhos, você vai começando a identificar alguns padrões de escrita. Quando você está lendo, ele usou uma linguagem mais formal, eu vi que em vários trabalhos utilizou esse termo mais técnico. Então, a leitura ela vai te despertando para isso. Então, esse é o ponto crucial para você perder o medo de escrever. Começar a ler, certo? Então, você pode aí estabelecer uma meta de leitura, principalmente se você está iniciando agora, se você tem muito tempo para elaborar seu trabalho, sei lá, se você tem 3 meses, que é tempo suficiente, 3 meses, 4 meses, 5 meses, dá para você fazer um plano de leitura, certo? E aí, nesse plano de leitura, você pode estabelecer, por exemplo, ler 2 artigos por semana, tá? E aí você vai aumentando a sua base do conhecimento. O segundo ponto para você perder o medo da escrita, né, destravar isso, é fazer de resumos, né? Destacar as informações enquanto você está lendo. Ou pequenos resumos dos trechos importantes que você está lendo. Então, fazer esse destaque dessas informações vai te dar uma base para quando você reabrir o trabalho, para quando você pegar
o trabalho novamente, você vê os pontos que você destacou, que foram aqueles pontos mais importantes. Então, isso já vai adiantar no momento que você for começar a escrever. Porque começar a escrever começa muito antes de começar a escrever, né? Então, a escrita começa antes de começar a escrever. Então, a escrita começa na leitura. Enquanto você está lendo, vai marcando. Se tiver no computador, você pode fazer isso nos programas de computador, no PDF. Ou se você tiver numa leitura impressa, pega um marcador e vai marcando os pontos importantes que você encontrou nesse trabalho, que tem a ver com o que você quer falar no seu TCC. E isso vai te dar, né, uma agilidade no momento que você for começar a escrever. Então, marca lá. Em cada tópico, você marca um ponto importante, 1 ou 2 parágrafos importantes. Então, na introdução, marca 2 parágrafos importantes na introdução. No desenvolvimento, lá no referencial teórico, marca alguns parágrafos importantes. Na metodologia, marca outros parágrafos importantes. Isso vai fazer muita diferença no momento que você for consultar esse trabalho para começar a escrever, certo? O terceiro ponto que você precisa para começar a sua escrita é fazer um esboço do que você vai escrever. Então, não é começar do zero, do nada. Abri a tela aqui e agora eu vou começar a escrever. Mas escrever o quê? Então, vamos supor que você está na fase do referencial teórico, certo? Então, você vai fazer o seu esboço do referencial teórico. O que é que precisa ter no seu referencial teórico? Eu vou falar, de acordo com as leituras que eu já fiz, no meu referencial teórico precisa ter, ponto 1, um capítulo sobre a atuação do enfermeiro, a importância da atuação do enfermeiro. Precisa ter um capítulo sobre cuidados paliativos em geral. E um terceiro capítulo falando sobre o atendimento ao idoso, né, em determinada etapa. Então, esse é o esboço do seu referencial teórico. Pega o seu referencial teórico e faz um esboço dos capítulos que você quer tratar. Esses capítulos podem ser baseados nos seus objetivos específicos. Essa é uma dica bem interessante que eu dou para os meus alunos, né, do seu TCC. Então, pega os seus objetivos específicos e transforma ele em capítulos. Então, você já vai ter basicamente 3 capítulos a partir dos seus objetivos, porque os objetivos você precisa pelo menos 3 objetivos específicos. Então, pega o objetivo específico e transforma ele em um capítulo. Então, primeiro você fez a leitura, depois você fez a marcação, né, dos principais pontos desses trabalhos que você leu. Então, enquanto você lia, você já ia marcando. E agora você começou a fazer um esboço do seu referencial teórico. Esse foi o ponto 3. Agora, no ponto 4, né, você precisa escrever com as suas palavras, né? Transcrever o texto, certo? Então, agora que você já leu, agora que você já fez o esboço, você começa a colocar algumas frases no seu texto, no seu papel em branco, né? Então, você pega aquele parágrafo que você marcou, que você destacou, como eu falei no tópico 2, você vai ler ele, você lê ele por completo. E agora você vai escrever o que você entendeu daquela leitura. Professora, eu não entendi nada. Então, lê de novo. Professora, eu continuo sem entender nada. Então, lê por partes. Então, lê primeiro uma frase. O que você entendeu sobre essa frase? Você vai e coloca com as suas palavras. Isso é você começando a transcrever os textos, certo? Com as suas palavras. Para o seu trabalho ir ganhando forma. Certo? Então, você precisa começar a transcrever. Essa transcrição, né, é sobre o que você entendeu daquele pequeno trecho. Então, não é você pegar um trabalho inteiro e colocar com as suas palavras tudo que você entendeu daquele trabalho inteiro. É daquele pequeno recorte que você fez, certo? Então, isso é muito importante. Então, vai lá naquele parágrafo, lê e transcreve. Na primeira tentativa, talvez você demore um pouco mais. Então, você vai precisar ler 1, 2, 3, 4, 5 vezes para poder entender e escrever com as suas palavras, certo? Então, fala para você mesmo. Eita, o que é que eu entendi sobre isso, né? Então, você explique para você mesmo. E aí você escreva. Inicialmente, escreva do jeito que vier na sua cabeça, mas escreva. Ainda não vai estar a forma certa, mas você está criando o hábito de escrever, certo? Esse é o ponto
4, né? Já o ponto 5 é você escrever, começar a escrever com frases curtas, certo? Então, isso que você entendeu do que você leu, transcreve isso em uma frase. Então, vamos supor que você leu um parágrafo, né, de, sei lá, 5 linhas, 6 linhas. Você leu lá. O que é que você entendeu sobre isso? Transcreve isso em uma frase. Então, começa com frases curtas, certo? Escrevendo frases curtas, para você ir criando esse hábito. Sempre lembrando de trazer a objetividade, né? Então, você não ficar enrolando, enchendo linguiça, né? Como a gente fala, para definir, para escrever algo simples, certo? Então, quando você for escrever, pensa sempre na simplicidade daquela frase, né? De você ser objetivo, certo? Isso é muito importante, tá? Esse é o tópico 5. Então, comece com frases curtas e objetivas. Então, vai escrevendo do jeito que você entendeu mesmo. Ainda não é a hora de cobrar de você uma escrita científica, um rigor metodológico. Não, você está começando a desenvolver a escrita. E aqui, essas dicas é para você destravar, para você acabar de uma vez por todas com essa síndrome da folha em branco, né? Que você abre lá e fica lá meia hora, 1 hora olhando para aquela página e não sai uma frase, porque você quer a perfeição, né? Você quer começar a escrever algo que você não tem domínio, que você não tem prática ainda, né? E você quer começar escrevendo perfeito já, e não vai sair perfeito no início, né? Então é isso que você também tem que entender. A escrita é um processo de evolução, assim como todo o trabalho. Você vai evoluindo ao longo do trabalho. Então você começa do zero, sem saber de nada, e de acordo com as orientações que você recebe, daqui a pouco você tem já um tema delimitado, você tem um problema de pesquisa, você tem os seus objetivos, aí você já tem a sua metodologia, a sua justificativa. Então veja que é uma evolução, então não é do nada, não é de uma hora para outra, né, que vai surgir, que vai cair do céu a ideia e vai entrar na sua mente e vai sair o seu trabalho pronto. Não é passe de mágica, é dedicação, esforço, né, paciência com você também mesmo, né, que às vezes vai sair bom, mas às vezes não vai sair tão bom, certo? E o esforço, ele é diretamente proporcional aos seus resultados. Então, quanto mais você se esforçar em querer fazer melhor, né, e fazer e refazer sempre que for preciso, vai te ajudar a melhorar, como tudo na vida. Então, quando você quer aprender a tocar violão, você não tem que praticar e repetir, você começa sem saber de nada, você começa tocando totalmente desafinado. Eu gosto sempre de trazer analogias da vida, do nosso cotidiano, para o nosso TCC. Então, é a mesma coisa. Por que você quer fazer o seu TCC de um dia para a noite? Por que você quer aprender a escrever de um dia para a noite se você nunca escreveu cientificamente antes? Se você nunca elaborou um TCC antes, né? Por que você tem paciência de aprender as outras coisas, né? A andar de bicicleta, a dirigir, a tocar violão, instrumentos, mas não tem paciência em aprender a elaborar o seu trabalho de conclusão de curso, né? Então, faça essa reflexão.